Deixa eu colocar aqui só para gravar. Enquanto você pode fazer uma pergunta? Sim. Quem está falando? Desculpa. Nicole. Oi, Nicole. Eu vou para a Alemanha e eu não preciso de visto, só autorização de residência. Mas eu tenho que ir com o documento preenchido, é para eu preencher lá? Então, a gente recomenda você preencher lá, porque ele está todo em alemão e a sua família vai poder te ajudar, tá? Mas essas dúvidas, gente, vamos deixar para tirar no final, tá? Porque eu sei que tem muitas dúvidas e muita ansiedade. Mas a gente também tem muitos, a gente está fazendo de todos os países juntos. Então, para não virar uma dúvida muito específica. E no final, quem tiver essas dúvidas muito específicas, a gente vai tirando. E quem não tiver dúvidas, pode sair da orientação, tá? Fica à vontade, caso eu não consiga sanar as dúvidas durante a orientação, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Está todo mundo vendo essa telinha? Sim. Ok. Sim, estou vendo. Aqui eu fiz uma apresentação. Hoje a gente tem estudantes viajando no início do ano. No início do ano a gente envia muito menos estudantes do que no meio do ano, tá? Em questão até de país e de quantidade. Então a gente tem estudantes para Áustria, Bélgica, Chile, Dinamarca, Alemanha, Hungria, Itália, Japão, Nova Zelândia e Suíça. Todos esses países a gente está enviando e todos esses estudantes estão nessa call com a gente, tá? Então eu vou fazer uma apresentação com essa agenda que está aqui e a gente vai sanando as dúvidas no final, como eu falei anteriormente. O objetivo da FES, todo mundo já deve ter visto até isso aqui, mas para a gente dar uma recapitulação, é que a gente tenta desenvolver o estudante com competências interculturais, né? E através de um pensamento crítico, empatia e capacidade de mudar as perspectivas culturais. Então, o estudante ele tem uma autonomia e uma consciência pessoal, e o nosso foco é que o estudante chegue numa visão global no final de toda a experiência. Tem estudantes que realmente retornam do intercâmbio e não conseguem ainda ter uma visão muito global, mas que com outras experiências ou se tornando voluntário, ele tende a ser um cidadão global, né? Então a gente tem hoje o IFS ele tem um foco, não é só na experiência, não é o fato do estudante ir só e aprender a língua ou só ir para o colégio lá. É claro que isso é muito importante, mas o nosso foco principal é tornar cidadãos globais, tá? Cidadãos globais que pense como um cidadão global, né? Que veja o mundo como um todo e não só o pessoal, né? O pessoal é o que todos nós já temos. Então, o estudante ele cria um pensamento crítico, uma capacidade de mudar perspectivas culturais e passa a ter uma compreensão global, tá? Com o decorrer dos anos ou até durante o intercâmbio, o estudante ele já volta com uma maturidade muito definida do que é um cidadão global, tá? Para quem não sabe, o EFS trabalha com envio e recebimento, tá? E, obviamente, como nós somos todos, né, o AFS como se ele tem a base voluntária, né? As famílias hospedeiras, grande parte delas também são voluntárias. Então, a gente trabalha no Brasil com envio e recebimento, e grande parte dos países que os estudantes estão indo, né, no caso vocês, também tem o envio e recebimento lá. Então, provavelmente, você pode ir para uma família que a família esteja enviando um outro estudante ou recebendo o estudante. Então, você cria isso como comunidade, né? Como uma família, uma EFS no seu destino. É muito importante a gente começar falando, tá? Sobre a estrutura e a comunicação, tá? Muitos estudantes e pais naturais, né? A gente chama de pais naturais, pais aqui no Brasil, não entendem como que é a nossa comunicação, tá? Como que é a gente tem um fluxo, desde aqui do Brasil até o país de destino. Então, é muito importante o estudante estar lá e saber que ele tem que receber uma estrutura lá, ele vai ter essa estrutura, ele vai ter um conselheiro, ele vai ter uma família hospedeira, ele vai ter uma FS de suporte lá. Então, é muito importante ele saber que ele tem que se comunicar lá. Então, o que acontece muito, que tem acontecido? O estudante, por exemplo, está com uma dor de cabeça
E hoje, como muito diferente de antigamente, né? O estudante ele tem a facilidade de mandar um WhatsApp para o pai, por exemplo. Então ele tem uma dor de cabeça, ele vai mandar um WhatsApp para o pai: pai, estou com dor de cabeça. Ou estou passando mal. Aí o pai entra em contato com a gente ou com a FS parceiro, fica desesperado, porque muitas vezes não precisa ter, dar esse, para uma dor de cabeça, obviamente, né? Não precisa ter todo esse alarme. E aí, quando a gente consegue contato com a FS parceiro, a dor de cabeça já passou. Então, o que é muito importante é o estudante saber que ele tem uma estrutura lá e ter confiança nessa estrutura, tá? Então, ele vai ter uma família natural, uma família hospedeira lá, que ele tem que entrar em contato se tiver com qualquer problema. Então, ele tem que se sentir confiante, tanto na FS local, quanto na família hospedeira, quanto com o conselheiro. Todos os estudantes vão ter um conselheiro. O que seria o conselheiro? É um voluntário local que vai dar todo o suporte para o estudante, tá? Então, o estudante tendo qualquer problema, ele pode se sentir confiante e com a necessidade, obviamente, de entrar em contato com o conselheiro local. Então, a família natural, ela vai entrar, a família lá fora, né, que é a host family, vai entrar em contato com o FS local lá, e só então ele vai entrar em contato com a gente. É assim o fluxo, tá? A gente vai entrar em contato com a família natural aqui, com a família natural. Pessoal, tem gente que não está no mudo, tá? Se vocês quiserem, se vocês puderem botar no mudo, porque eu estou ouvindo a minha voz. Deixa eu ver aqui. Agora eu acho que está todo mundo no mudo. Perfeito. Então é muito importante vocês saberem que tem uma etapa para a comunicação. Então vamos lá. Aqui eu coloquei os principais desafios da experiência, tá? Obviamente, um idioma é um grande desafio para todo mundo, né? Muitos não vão só para um país de língua inglesa, muitos vão para países que sequer conseguem falar muito idioma inglês, né? Como, por exemplo, o Japão. Não adianta chegar achando que no Japão você vai conseguir se comunicar quase que sempre em inglês. A gente sabe que não. Alguns países se recusam em falar inglês, né? Alguns não sabem, né? Muitas pessoas hoje em dia não necessariamente falam inglês. Então, mesmo falando, se você estiver indo para um país que não é de língua inglesa, é muito importante você se empenhar para o idioma, para você aprender a sua língua, né, lá, e, enfim, para você poder estudar, poder ir para o colégio, poder fazer tudo e ter uma compatibilidade com a sua família maior, né? Porque se você fala o idioma da sua família, naturalmente você vai poder conversar mais, você vai ter uma compatibilidade maior. Então, é muito importante vocês terem um empenho no idioma, tá? Internet. Um grande desafio, né? Tem países que nem têm acesso tanto à internet, como a China, etc., né? Mas o que a gente fala muito sobre a internet é: evitem o máximo de internet, tá? Países como, por exemplo, os Estados Unidos, sabe que a gente não pode entrar na internet e baixar simplesmente uma música, né? Dependendo do que você for baixar, você tem que pagar e é imposto caro. Então, vocês têm que tomar cuidado com a internet, né? Saber como é a internet no lugar que vocês estão indo, no país que vocês estão indo, saber com a sua família como que é a questão da internet. E, de qualquer forma, eu até vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, não ficar o tempo inteiro na internet, que isso pode atrapalhar o seu empenho no seu destino, tá? Quando eu falo isso, a gente sabe que hoje o tempo inteiro a gente está no WhatsApp, está no celular, qualquer um, né? Você está sentado numa mesa e você está no telefone, você está no WhatsApp. A partir do momento que você está fazendo isso na casa da sua família hospedeira, isso pode criar um problema, né? Porque a intenção é você estar em contato, é você estar comunicativo, né? Deixa para a internet quando você for para o seu quarto. E não fique também o tempo inteiro no quarto, né? Você tem que ter um vínculo com a sua família. Também é uma das intenções do intercâmbio, né? A gente sabe, acredito até aqui que muitos pais já viajaram pela FS, eu mesma, eu tenho um vínculo com a minha família depois de 12 anos até hoje. Então, a ideia do programa também é criar um vínculo, é também ter um contato máximo com a família possível. A internet pode atrapalhar, tá? Lá você vai ter a comunidade hospedeira, que também é um grande desafio, né? Porque é uma comunidade completamente diferente, um meio completamente diferente do que você vive hoje, tá?
Sua escola, a mesma coisa. Você sabe que você está indo para uma escola completamente diferente. Não adianta achar, porque eu estou no primeiro ano aqui, eu vou para o segundo ano de lá, e é a mesma coisa, não é. As matérias são diferentes. O tipo de matéria também pode ser, porque tem países que você pode escolher o que você quer estudar, né? E tem países que, por mais que você estude a mesma matéria, vai dar a matéria de forma diferente. Você estuda uma coisa no Brasil, chega lá fora completamente diferente do que você aprendeu lá fora. Então, a escola também é um desafio, tá? Um desafio, obviamente, que não é impossível, mas é um desafio para todo mundo. Desafio da experiência em si. Expectativas da família lá fora, né? A família tem uma expectativa quanto ao estudante. As famílias, quando elas são voluntárias, que hoje a gente não manda só para famílias voluntárias, né? Quando ela é voluntária, ela espera que o estudante tenha uma troca de cultura com ela, porque ela é voluntária e ela está recebendo estudante pelo mesmo interesse que o estudante está indo, para uma troca de cultura. Então, a expectativa da família também é muito importante, tá? Estudantes que querem viajar durante o intercâmbio, tá? Existe uma grande expectativa quanto a isso, né? Quanto a viagens. Porém, precisa de uma permissão, tá? Todo estudante precisa de permissão para viajar. Então, ele precisa, Fernanda, então como é que eu peço essa permissão? Você vai entrar em contato com a gente, com o suporte, né? Como eu falei, e vai pedir essa permissão. Essa permissão tem que ser dada lá fora pela sua família hospedeira. Não pode estar em período de colégio, né? Muitas vezes, se tiver, vai ter que ter autorização do colégio também. Do AFS e da sua família aqui. Então, tem que ter uma autorização, uma permissão para que você possa viajar, tá? E mesmo assim, tem estudantes que querem se desligar no final do programa. E isso também tem que ser consultado, porque tem países que não autorizam esse desligamento. O Japão é um exemplo. Se você se desvincular do AFS, que o desligamento você se desvincula, você perde seguro, você se desvincula do AFS. O Japão é um exemplo que não deixa o estudante se desvincular. O estudante automaticamente já perde o visto, tá? Então, tem que consultar de acordo com o seu país se você pode se desvincular, se você pode pedir essa permissão de desvincular, né? De pedir a interrupção do programa ao final. Festas e consumo de bebida alcoólica. Quanto a isso, tenham muito cuidado, tá? Porque tem países, como Dinamarca, né, um exemplo, que os estudantes eles têm uma certa autonomia. Eles têm uma certa autonomia para fazer o que bem entendem, né? No sentido de se quiserem ir para uma festa, podem ir, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas também o AFS, assim como a família hospedeira, espera que o estudante tenha uma consciência quanto a isso, né? Tenha uma responsabilidade quanto a isso, né? Se você não tiver uma regra com a sua família, porque muitas famílias, como a sua no Brasil, né, tem regras. E isso também tem que ficar muito bem definido. Ah, Fernanda, como que eu vou definir quais são as regras que minha família tem? Conversa. Tudo na vida é conversa, comunicação. Você vai ter que conversar com a sua família para saber quais são as regras da família, tá? E se não houver impedimento algum, sim, pode ir para festas, né? Só que o estudante não pode consumir bebidas alcoólicas, principalmente ao ponto de entrar em coma alcoólico, qualquer coisa do tipo, senão o estudante volta para o Brasil, tá? Obviamente, isso se estende a qualquer tipo de droga ilícita que tem o país, né? Enfim. Religião. Pode acontecer de você ficar numa família hospedeira que tem uma religião diferente da sua. Isso também é um desafio, né? É importante a gente saber que se você estiver indo, você tiver uma religião e você acha muito importante seguir aquela religião, você pode conversar sim com a sua família hospedeira. Mas pode ser que a família não seja daquela religião e naquele momento, naquele dia, a família decidiu fazer um passeio com você, né? Aí você, obviamente, fica a seu critério, abrir mão ou não. Mas é muito importante saber que a religião da sua família pode ser outra. E não necessariamente você precisa frequentar a religião da sua família. Mas ela também não vai frequentar a sua e talvez não vá com você na sua, tá? Respeito com a história do país, né? Cada estudante vai para um país diferente, obviamente.
E o que é muito importante? Não entrar em detalhes com a história de um outro país, principalmente quando são histórias delicadas, né? Eu vou citar um exemplo, a Alemanha, por exemplo, com a questão do nazismo, né? A gente tem alguns exemplos, e eu citei um que é algo que não precisa ser citado e a gente tem que ter o máximo respeito, porque de fato, principalmente para os mais novos, isso é algo que choca, algo que deixa triste, magoa as pessoas. Então, a gente tem que ter respeito, né? Claro, com a nossa história, com o nosso país e com o país do outro, tá? Respeito sempre a história do país do outro. Aqui eu já falei, né? Posso me desligar ao final do programa? Talvez, né? Tem que saber se o seu país deixa ou não. Grande parte dos países, sim, não tem problema algum, tá? Mas o Japão, por exemplo, é um exemplo que não autoriza. Então, isso tem que ser consultado antes, tá? Visita da família natural. É muito importante eu falar sobre isso, porque a cada ano tem sido muito maior a frequência desse pedido. Pedido da família natural e visitar o estudante durante o intercâmbio. Qual o problema disso, tá? Isso acaba impactando na experiência do estudante, na adaptação, para ser mais específica, né? O estudante ele está se adaptando, ele está entrando naquela rotina, ele está se acostumando com a família, ele está acostumando com os amigos, ele já está começando a respirar sem pensar, é claro que ele vai sempre pensar na família do Brasil, ele sempre vai pensar nos amigos do Brasil, mas ele está começando a se adaptar, ele está começando a entender que aquela experiência é importante para ele naquele momento e que beleza, consigo ficar sem o Brasil nesse momento e sem o contato 24 horas por dia. Aí a família natural decide viajar e encontrar o estudante, né? E aí isso volta tudo. Isso acaba atrapalhando na adaptação do estudante. E isso não é algo que eu estou dizendo de agora, né? A gente sempre soube. Mas eu acho que com a facilidade que a gente tem hoje de viajar, né? A gente sabe que hoje qualquer um pega um avião e vai visitar o filho, etc. Isso tem se tornado muito comum e frequente, né? Então, isso, claro, pode acontecer. Ah, mas eu quero muito e etc. Mas eu tenho que deixar claro que isso pode atrapalhar a adaptação do estudante, tá? E sempre precisa de autorização também. Medicação. A gente fez um application gigante, né? E eu, Ana Paula, Solange, todo mundo que trabalhou no processo de vocês encheu o saco por causa do application, né? Vocês receberam 1000 devolutivas, ou se não receberam 1000 devolutivas, receberam vários documentos para preencher, escola, saúde, né? Médica, etc., álbum de fotos. E a medicação, ela é uma das partes que a gente tem dentro do application, dentro do formulário de saúde, tá? Se vocês começarem a tomar medicação depois, porque como todo mundo colocou no application se toma medicação ou não, quem toma, o FS parceiro já sabe. Quem não toma, quem começar a tomar, tem que avisar a gente, tá? Qualquer tipo de medicação. Por quê? Principalmente se for algo controlado, tá? O FS parceiro tem que estar ciente e a família hospedeira também, até para ajudar o estudante. Então, a questão da medicação, qualquer tipo de medicação, é muito importante. E quem tomar tem que levar em inglês um atestado assinado pelo médico, né, dizendo o que contém naquela medicação e tudo, para não ter problema na hora de passar pela imigração no país de destino, tá? Curiosidades e dicas, né? Aspectos culturais. Aqui eu coloquei uma lista do que a gente sabe que é muito diferente nos outros países. A higiene de um país para o outro é completamente diferente, né? A gente sabe que é comum, dizer que não é comum, mas de um país para o outro a gente sabe que tem alguns países que tomam banho uma vez por dia e não acha isso um problema, ou de 2 em 2 dias, ou até 4 vezes ao dia. Isso depende muito do país, a higiene, né? E é algo que, obviamente, você não precisa se adaptar por completo. Você tem que conversar com a sua família, né? Quando chega lá, quantos banhos? Seria um problema eu tomar banho 5 vezes se eu quiser? Enfim. Mas a gente sabe que os aspectos culturais de um país para o outro, em questão de higiene, é completamente diferente, né? Boas maneiras. Japão é um exemplo, por exemplo, que o tempo inteiro o estudante tem que agradecer.
Isso é só um exemplo. Cada país tem o tipo de boas maneiras específicas, né? Então é muito importante o estudante chegar e prestar atenção, né? Olhar à volta como que as pessoas elas lidam com a prática, né, das boas maneiras para poder também se adequar àquilo, né? Então o Japão é um exemplo que toda hora eles têm que falar obrigado, obrigado, obrigado. Isso é deles. Então se você sentir isso no país que você está indo, é importante você se adequar para você, né, se dar bem com aquela cultura. A gente tem que entender que nós somos completamente diferentes, sim. Mas você está indo para uma cultura diferente. Então, o ideal é você fazer o máximo para você se adequar àquela cultura, tá? Pontualidade. A gente sabe que tem alguns países que têm muita preocupação com ser pontual, né? Alemanha, por exemplo, né? Dinamarca. Então, vocês têm que ser pontuais. Tá? Se você está indo para um país em que isso é exigido, se o seu colégio começa às 7 horas, faz o possível para chegar às 7 horas ou chegar 10 minutinhos antes, né? Não vai custar para não criar um problema para vocês. Eu já comentei da internet, vou comentar de novo. Isso é um aspecto cultural. Internet é diferente em cada país que você for, tá? Então, chegando lá, vocês têm que procurar saber como que é. Se vocês podem fazer qualquer coisa, se vocês podem baixar música, ou se vocês podem baixar filme ou não, que pode ser que chegue para a família hospedeira uma multa, né? E a questão também de não ficar o tempo inteiro na internet, como eu já disse, tá? Comida também é um aspecto cultural muito diferente, né? A gente sabe que aqui a gente tem uma grande variedade. Não tem problema nenhum, por exemplo, se a gente tiver numa alimentação normal, se a gente estiver numa mesa e tiver algum estudante, se a gente for vegetariano ou não, né? Se tiver uma pessoa vegetariana. Mas a gente sabe que tem alguns países que a comida ela é muito importante, né? Então, eu cito, por exemplo, o Japão, em que todo mundo come junto e que é muito normal comer um tipo de comida. Então, se você puder fazer o possível para estar dentro da cultura deles, vai ser melhor para você, obviamente, né? Abrir mão um pouquinho só do que a gente quer, mas a comida também é um aspecto cultural. Se você está indo para outro país, você também tem que se adequar ao aspecto cultural do outro país, isso inclui comida. Tá? E as relações interpessoais. A gente sabe que tem países, né, que as relações são diferentes da gente. Aqui a gente é muito comunicativo, a gente faz amizade muito fácil, a gente é mais aberto, né? Diferente lá de fora, que tem alguns países que a gente demora um pouquinho a criar uma certa afinidade, uma certa intimidade. Então, é bom a gente também com calma, né? Também para não assustar, para as relações de fato são muito importantes de serem criadas, relações interpessoais, principalmente com a sua família, né? Mas é bom ir um pouquinho mais com calma do que a gente faz aqui no Brasil, tá? Comunicação, formal e informal. Alguns países têm comunicação muito formal, tá? E isso não é ruim, só é diferente. É outra cultura, tá? Então, tem alguns países que você vai ter que citar o pai e a mãe com uma certa formalidade, por exemplo. Novamente, cito o Japão. Que ele tem um aspecto cultural muito forte, né? E que muitas vezes você tem que lidar com a família de forma super formal. E todo mundo lida, não é só você, não é só porque você está entrando na família agora. Então, você vai chegar e você vai identificar. Fernanda, se eu chegar lá, como é que é? A minha família era dinamarquesa, quando eu cheguei a primeira vez, me deu um abraço, me deu um beijo, falou assim, eu comprei pizza, porque a pizza é mundial, achei que você fosse gostar. Então, você não precisa ter esse medo, você vai saber quando chegar lá. Você vai olhar para a família vai, ou ela vai te abraçar, ou ela vai te dar a mão. E se ela te der a mão, poxa, bacana, ela não é fria, ela só é diferente, né? A gente sabe que tem culturas diferentes, então, assim, a gente vê no Brasil, tem muita gente que dá um beijo no seu rosto e tá falando mal de você pelas costas. Então, não é um aperto de mão que vai fazer você se distanciar da sua família e dos seus amigos. É você saber que você está indo para um país completamente diferente e que pode ser que você pense diferente, mas você aceita o novo, tá? Comunicação direta e indireta. É muito importante vocês entenderem que tem países que principalmente os pais de vocês, tá? Seus pais hospedeiros.
pode ser que eles sejam super diretos. Então, se eles não gostarem de alguma coisa, eles vão chegar para você e vão falar, olha, eu não gostei disso. Ou eu preciso que você faça isso. Ou eles chegam e falam, eu preciso de alguém que me ajude. Ou eu preciso de alguém que arrume a cama, pelo menos. Enfim, eles não estão sendo frios ou eles não estão sendo grossos. Eles estão sendo eles estão sendo da cultura deles, que novamente é diferente da nossa. Então, o que é importante vocês entenderem é que no Brasil a gente tem uma comunicação indireta. A gente dá voltas e voltas para falar o que a gente quer falar, né? E se a gente for um pouquinho mais direto, a gente falar essa pessoa é grossa. Isso é normal pra gente, né? Acredito que sim, acho que todo mundo concorda. Agora, lá não. Lá, muitas vezes eles são diretos e isso é normal. Porque o que eles precisam falar, não necessariamente eles precisam dar voltas para falar, eles vão falar e pronto. Né? Vocês gostando ou não, é a forma de comunicação deles. É a forma de se expressar deles. Então, é você captar isso e tentar conversar. Se você sentiu dessa forma, você falou assim, olha, eu fiquei um pouco chateada, mas vai passar porque eu ainda não estou acostumada com o tipo de comunicação de vocês, ou de você. O mais importante é vocês entenderem que a situação não é pessoal. Que eles não estão indo contra você, eles estão apenas tendo uma comunicação que é a realidade deles, tá? E outra coisa, respeito do espaço pessoal e da intimidade, né? A gente, de fato, aqui no Brasil, eu não posso generalizar, tá? Mas, assim, a gente sabe que aqui no Brasil, assim, é muito normal você entrar na conversa das pessoas, ou, enfim, a gente tem uma abertura muito maior com a questão pessoal das pessoas, né? Com a questão pessoal especificamente. Então, você prestar atenção nisso. Até que ponto é o seu limite e até que ponto é o limite do outro. Se você vai uma vez e a pessoa é um pouco mais fechada, então você sabe que você tem que ir com mais calma e respeitar o espaço. Ele vai ser o seu amigo e talvez você vai criar um laço muito bacana com ele. Mas não quer dizer que você vai invadir aquilo ali. Eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que não gostam, por exemplo, de chegar e você dar um abraço, sabe? Assim, de cara. Né? Tem algumas culturas que são assim, culturas muito formais. Talvez o Japão seja assim. Na Alemanha eles são um pouco mais frios. A gente tem isso. E eu ouvi isso da minha mãe hospedeira. Eu falei assim, olha, você deu sorte porque nós somos descendentes italianos. Assim, é bem longe, mas nós somos. E nós entendemos os brasileiros. Então, porque não seria qualquer família que ia chegar e te dar um abraço como eu te dei. E quando eu dei um beijo no rosto do meu pai e dei boa noite para dormir, depois de 3 meses eu perguntei o que mais foi de impactante para ele. Ele me falou que foi isso, eu ter dado um beijo no rosto dele. Então, assim, o que pra gente é muito normal, pro outro não é, tá? Então, aqui tem alguns conselhos para vocês, tá? Depois de tudo que eu falei, eu vou passar rapidinho isso aqui, mas é que é muito importante vocês saberem disso aqui. Como conselho mesmo, assim, de tudo que a gente já viu, de tudo que até agora a gente já estudou, né? É muito importante você aprender o idioma. Se você não começou até agora, comece, né? Você pode chegar falando inglês, sim, mas é importante você aprender o idioma do seu destino. Isso para quando você voltar, você ter mais um idioma, obviamente, né? Você ter mais um aprendizado de língua. Então, isso é muito importante, gente. Muito. Se vocês puderem entrar em um curso, se vocês puderem fazer o possível para aprender, é o momento. Não adianta querer deixar para aprender na volta. É o momento de vocês chegarem lá e se empenharem no aprendizado do local que você está indo. Principalmente idioma. Isso depois, no futuro, vocês vão ver o quanto é importante para vocês terem ido para um país e vocês saberem aquele idioma. Não importa para qual país vocês estejam indo. O Rosetta Stone, né, não são todos os países que disponibilizam, né? É um cursinho online que o AFS, muitas vezes, parceiros disponibilizam para o estudante. Não são todos os parceiros que disponibilizam, tá? Repito. Mas quem tiver essa possibilidade, estude pelo Rosetta, pelo menos antes de viajar. E quando chegar lá, vocês continuem estudando, tá? Se matriculem em um cursinho se tiverem oportunidade, etc. Aqui tem uma outra sugestão.
se vocês tiverem uma caixinha de vocabulário, todos os dias vocês estudem 3 palavras e coloquem dentro dessa caixa, tá? Vocês vão aprender todo dia uma palavra nova e vocês vão conseguir futuramente ter um vocabulário extenso, um vocabulário muito maior. E o melhor seria palavras que você não fala muito no seu dia a dia, principalmente para quem já sabe o básico, tá? Palavras que você nunca ouviu. Eu quero hoje saber palavras novas, palavras diferentes. Então, eu vou pegar essas palavrinhas, vou estudar aquelas 3 palavras, vou botar na caixinha e já aprendi aquelas 3 palavras, né? No final da semana, você abre a caixinha e lembra de todos. É uma boa forma de vocês estudarem palavras novas. Ter um caderno de vocabulário também é importante. Assistir filmes para aprender novas palavras. Então, assim, o máximo de tempo que vocês tiverem, vocês puderem ficar com seus pais, né? Ou a sua família, é muito importante, porque é com eles que vocês vão conseguir um vínculo para o resto da sua vida. Se um dia você quiser voltar para esse país, vai ser com seus pais que você vai ter esse vínculo. Então, se eles estiverem vendo um filme, senta do lado deles, vê o filme também, presta atenção, pergunta para eles o que tiver que perguntar, né? É bem importante vocês verem o máximo de filmes, de terem esse contato sempre com a língua, tá? Levar os estudos a sério. Claro que tem estudantes que vão não com o objetivo de estudo lá, né? A gente sabe disso. Mas também no colégio você pode aprender coisas novas. Também no colégio você pode aprender a língua. Então, é importante vocês levarem estudos a sério. Principalmente quem vai querer fazer a validação quando voltar ao Brasil, tá? Limitar contato com os amigos e familiares do Brasil. Não falem principalmente os pais, tá? Sim, é isso mesmo. Quanto mais a gente tem contato com o nosso país de origem, menos a gente tem contato com aonde a gente está. Lembra? Vocês têm de mais ou menos 9 a 10, 11 meses, né? Dependendo do programa E é isso. Para fazer o vínculo, para ter essa oportunidade, para ter essa experiência incrível. Porque depois que vocês ficarem mais velhos e começarem a trabalhar, vocês vão ver que isso foi uma experiência que não volta, né? Foi uma experiência que vocês tiveram, vocês podem até ter outras, mas igual você não vai ter, nunca. Então, para fazer amigos, para ter vínculo com a família, o que for, tá? Evitar ficar muito tempo em redes sociais. Então, assim, eu gosto muito de postar minha foto. Beleza, posta foto, né? E deixa. Antes de dormir, dá uma olhada nos comentários, a gente sabe, né? Todo mundo gosta. Mas, assim, não faça da sua vida uma rede social. Não fique o tempo inteiro na rede social. Isso vai te atrapalhar, sabe? E, se possível, falar com as pessoas apenas uma vez por semana. Isso no início vai ser um pouco difícil. Mas depois, você vai entender que talvez você vai falar no final do dia pro seu pai, estou bem. Mas você nunca vai falar só estou bem. Ou pros seus amigos. Você vai falar estou bem, depois você vai contar da sua vida. Daqui a pouco você tá só falando com o Brasil, né? Então, eu digo mais até pela experiência de anos atrás que não tinha WhatsApp, né? Que não tinha essa facilidade. A gente era tudo por e-mail. Então, mandava e-mail e o pai nem sempre acessava o e-mail e acessava uma vez por semana, enfim. O mínimo possível que vocês puderem ter contato com o Brasil seria o ideal, tá? Então, começar a aprender sobre a história, cultura e costumes do seu país hospedeiro também é muito importante, né? Isso vai criar o seu vínculo com aquele país muito maior. E aí, eu quero novamente enfatizar que a gente mandou um livrinho para vocês chamado Welcome, com as informações do país que você está indo, né? Então, assim, se vocês realmente receberam, porque quem não recebeu também eu posso enviar posteriormente, é importante vocês lerem, tá? Então, leem esse Welcome, que é esse documento, pesquisem, se tiver que pesquisar, enfim, o máximo de informação que vocês tiverem é ótimo, porque nesse Welcome, além da informação dos países, tem a informação do seu AFS de destino, tá? Então, por isso que eu achei muito importante também os pais estarem nesse diálogo aqui comigo, né? Porque, às vezes, a gente sabe que o estudante precisa de um apoio, de um suporte para ler esse documento, né? Ou até de um incentivo maior, né? Uma cobrançazinha. Então, isso é muito importante, realmente, tá, pais? Porque, realmente, tem muitas informações importantes. E se vocês tiverem qualquer problema, que eu já falei, no seu país de destino, vocês vão ter que contactar quem? Os voluntários, e não sua família no Brasil, tá? Então, se vocês seguirem esse conselho, esses conselhos, né? É longa a lista.
tenho certeza que vocês vão ter um intercâmbio incrível, tá? Então, aqui eu coloquei alguns probleminhas que a gente teve e que a gente tem com frequência, tá? Nova Zelândia é um exemplo, por exemplo, que os estudantes moram em regiões remotas, isoladas, distantes, colocações rurais. Isso pode acontecer com qualquer estudante, tá? Pode cair numa colocação rural. É entender que a experiência, ela não vai ser só legal se ela for numa grande cidade. Você consegue fazer uma experiência bem legal se for num local rural, se for a intenção do intercâmbio é você ter um aprendizado intercultural. Então você vai ter uma família naquele local, você vai ter amigos, você vai ter escola. A ênfase é a escola, né? Não é turismo. Então você vai criar uma vida aonde for que você fique, onde você ficar na Nova Zelândia ou qualquer outro lugar, é lá que você vai criar os seus vínculos. Então, dê valor a isso, sabe? Porque aquela família, ela tá querendo ter a mesma experiência que você e isso não pode ser um impeditivo para você. É claro que as pessoas podem se adaptar ou não em qualquer lugar, né? Mas é importante você fazer o maior esforço possível para se adaptar em qualquer lugar que você esteja, tá? Mudança de família pode acontecer? Pode, né? E quando é realmente necessário? A partir do momento que o estudante tentou e fez o possível para se adaptar naquele país, naquele local. Desculpa, naquela família, né? Naquele local, naquela região. As mudanças de família, elas acontecem sempre em casos em que o estudante realmente não consegue se adaptar. Então, a gente tenta de tudo até haver essa mudança, porque aí cria realmente um problema ali, né? A família fica magoada, o estudante fica magoado. E às vezes, como eu falei, a gente tem tantas coisas diferentes, né? A nossa cultura é tão diferente, principalmente com a questão de comunicação, que não tem como ser tudo igual. Então, o estudante, ele tem que ter, como eu coloquei abaixo, proatividade e iniciativa para adaptação também, né? Não adianta a gente querer só que a família se esforce. É mão dupla, é um jogo de mão dupla. São duas experiências completamente diferentes, querendo se adaptar numa situação nova. Então, assim, o intercâmbio de vocês já começou. Por isso que eu falo para vocês lerem, para vocês se atualizarem. Vocês estão aqui, mas assim, a partir do momento que vocês começaram a fazer application, né? Vocês já estão fazendo todo esse processo. Já começou. Então, é realmente cair a real de que vocês são maduros, que vocês estão indo sozinhos para um país diferente, completamente diferente, sozinhos, né? Para ficar numa família que eles estão completamente dispostos a estarem com vocês, estão abrindo a porta de casa disponíveis para vocês, querendo a mesma cultura. Então, por que não ter a iniciativa, né? Ter a proatividade de tentar essa adaptação. Então, é claro que pode acontecer, mas a gente tem que fazer o possível para se adequar à família. Toda família tem regra, toda família tem problema. Não adianta mudar de família, que pode ser que a outra família que você vá tenha o mesmo tipo de problema. E dependendo do problema, é apenas uma falha na comunicação. Tá? Então, se abrir, conversar com a família hospedeira se tiver algum problema, é muito importante. É muito importante. Alguma coisa que está te incomodando, sabe? Se você ficar guardando, chega um momento que você não vai aguentar, realmente. Então, assim, poxa, eu fiquei chateado com isso, teria como ser dessa forma, né? E a partir do momento que a família também não querer adaptação, aí sim, aí a gente pode realmente pensar na possibilidade de mudança de família, tá? E para finalizar, a gente sabe que tem alguns países que que os estudantes são muito autônomos, né, para decidirem o que querem fazer, como querem agir e tudo mais. Mas não quer dizer que o estudante possa fazer tudo, né? Toda família tem uma regra. Então, o estudante, muitas vezes, ele pode sair a hora que ele quer, né? Ele pode contactar os amigos, ele pode fazer o que for, né? Mas ele está vinculado à família hospedeira. Então, ele tem que ter noção do limite, ele tem que ter noção de que a família é o suporte dele e está, como uma família brasileira, né, impondo regras no local em que ela vive.
Então, a partir do momento que, por mais que o estudante, a família seja liberal, o estudante não pode achar que é apenas um hóspede na casa da família e fazer o que bem entender, né? Tem uma grande diferença aí. Então, é muito importante vocês sempre conversarem com a família. Sempre. Quanto a regras, até que ponto você pode fazer alguma coisa ou não, tá? Tem pais que realmente, assim, o adolescente é um adulto. É um adulto. E a família realmente espera que o estudante tenha atitudes maduras, né? Tenha atitudes como um tal, atitudes maduras. Então, se você sentir que eles estão exigindo de você algo que você não possa, que você não, né, é diferente da sua realidade, é importante também vocês conversarem quanto a isso. E agora a gente volta novamente para os pais, né? Como os responsáveis naturais, né, que são os pais brasileiros, também participam. Como apoiar o intercambista, mesmo estando longe? Então, a gente sabe, né, que lá o estudante ele vai ter momentos de crise durante o intercâmbio, isso é completamente normal. Mas os pais, é muito importante os pais incentivarem o estudante a resolver aquela situação, né? Não só tomar a dor do estudante, que eu acho que hoje tem sido muito normal isso, mas entender o outro lado, né? Tá, filha, você tá falando a sua posição, mas será que não é assim? Será que não é assado? Não é legal você conversar com a família se realmente está acontecendo isso? Incentivar as atitudes que demonstram autonomia, né? Seu filho, você está confiando do seu filho ir sozinho, você também tem que confiar que ele é uma pessoa madura para ter uma certa autonomia lá fora, tá? O suficiente para resolver algum problema que ele esteja tendo, né? Nem no passado, uma coisa que pode vir acontecendo e você vendo, mas você tem que realmente saber que isso é algo normal durante o intercâmbio, ter crises, né? Achar que está todo mundo contra a gente, porque tudo se torna difícil. Então, tudo que é pequenininho vai se tornar grande. Então, o pai tem que também entender que pode estar acontecendo isso com o filho dele, tá? Eu até coloquei aqui o exemplo da Alemanha, né? Até que esse aqui era um slide para a Alemanha. Mas em caso de qualquer dúvida, você pode contactar o comitê lá local, a secretaria executiva local, o estudante especificamente, para tentar resolver a situação, tá? Questão de roupas, presentes, né? A gente recomenda levar uma lembrancinha, né, de boas-vindas, assim, de estou chegando, estou levando alguma coisinha para minha família, algo do Brasil, né? Nada, assim, eles adoram coisas típicas do Brasil, como artesanato, que lá é um pouco diferente, né? Lá não tem tanto. Então, levar coisas pequenas, né, para caber na mala, que a gente sabe que são só 23 quilos, uma malinha. Mas levar coisas pequenininhas e leves, que, né, nem que seja uma pulseirinha do Brasil, o que for para você demonstrar que você lembrou, que você, né, pensou naquelas pessoas. E roupa, gente? Eu levei uma mala gigante de 23 quilos. Para mim era gigante, tá? Para vocês poderem ver. Para mim, eu levei uma mala de 23 quilos e eu não usei nada, tá? Porque eu vi as dinamarquesas usando tudo muito diferente do que eu usava. Que elas são completamente diferentes das brasileiras. Então, assim, não adianta levar também 1000 coisas do Brasil. Principalmente, assim, vou levar a calça muito justa ou barriguinha de fora. Tem coisas, assim, que você não vai usar, entendeu? Que é completamente diferente. Então, eu acho que você tem que levar o básico. As roupas, muitas vezes lá fora, são muito mais baratas do que aqui no Brasil. Então, quem está indo para um lugar muito frio, eu levo roupa. Se você tiver roupa que você comprou lá fora, se você tiver roupa que você acha que vai suportar o frio, até leva. Mas, assim, muitas vezes não suporta. E lá é muito barato. Tá? Lá é bem mais barato do que aqui no Brasil. Então, leva coisas que você tenha certeza que você vai usar. Tá? Porque com certeza você vai querer voltar com tudo e você não vai ter condições. Eu deixei uma caixa no meu sótão lá, tá até hoje, uma caixa gigante, porque eu não pude trazer tudo, porque eu comprei muita coisa, eu quis trazer lembrancinha, até livro da Dinamarca eu trouxe, porque eu era tão apaixonada, que eu trouxe tudo, entendeu? Então você vai querer trazer tudo e você não vai poder. E na volta, você só vai poder voltar com 2 malas de 23 quilos. Então a gente pede para não ir com malas. Tem países como Nova Zelândia, por exemplo, que vai ter voo interno.
né? Que não tem como levar realmente 2 malas, então vai ter que pagar mala extra. Tem estudante, como no meu caso, que vai ter que pegar um trem ao chegar, vai estar sempre com a companhia de alguém, tá, gente? Desde quando sair do avião lá no destino até o fim, até a família hospedeira, sempre vai ter alguém com vocês. Mas o voluntário com 5 estudantes não tem como levar todas as malas. Às vezes você tem que pegar trem, você tem que pegar metrô lá, que é uma coisa muito normal. E aí você vai pegar trem com 2 malas, cheia de coisa. Eu nessa quebrei minha câmera, eu tava só com uma mala. Então, se você tiver condições de levar, você leva. Mas, assim, por experiência própria, eu não levei nada do que eu só na primeira semana. Aí depois eu já vi todo mundo, que eu tava fora da moda, né? Porque adolescente tem isso. Eu quis comprar tudo novo e era tudo barato. Então, tem a medida certa, sabe? Pensa, raciocina assim, do que realmente você precisa levar. E isso aqui, para finalizar, tá, gente? Validando o intercâmbio. Para quem vai validar o intercâmbio? Informação muito importante, tá? Vocês são a responsabilidade em validar o seu intercâmbio. Por quê? Hoje você precisa ir no seu colégio ou na secretaria de ensino e ver o que é necessário para você validar o ano. Cada escola vai fazer vai agir de uma forma. Tem escola que cobra para o estudante, você vai ter que pagar uma taxa, mas quando voltar ela vai ser matriculada. Tem escola que fala, não, você vai ter que estar matriculado nessas matérias, e quando voltar você tem que aprovar a frequência. Tem escola que fala, você precisa de notas, são raras, mas tem escola que fala que precisa de nota. Então é importante você perguntar ao seu colégio, se o seu colégio não souber, a Secretaria de Ensino do seu estado, tá? Porque depois que você voltar, aí fica todo mundo desesperado. Depois que o estudante volta, fica desesperado, falando que não viu antes, que não pegou a documentação necessária, e aí já não adianta mais, porque já voltou, já não estudou as matérias que deveria. Então, não adianta pensar nisso depois, tá? Você é o responsável de ir na sua escola, perguntar quais são as matérias, o que ela precisa para você validar esse ano quando voltar, tá? Precisando de matérias específicas, você vai chegar no seu país de destino, vai ver se você está matriculado nessas matérias. Se não tiver, você pode falar com a sua família ou com o seu voluntário local, tá? E eles vão te ajudar. Ficar atento às notas para quem precisa, tá? Grande maioria não precisa de nota, porque, claro, você vai estar estudando uma matéria completamente diferente, tá? Num país completamente diferente, com língua completamente diferente, que é muito mais difícil você conseguir nota. Mas os estudantes que precisam de notas, tem que correr atrás da nota, obviamente. Ou quem precisa de frequência, galera, não falta aula, tá? Isso pode causar um problema com a família hospedeira, com a escola e você retornar. Não falta aula. O objetivo do intercâmbio é estudar. Claro que você tem um aprendizado intercultural, é muito mais do que isso, a gente sabe, mas o nosso foco maior é você ir para a escola todo dia, você ter esse vínculo com a escola, né? Você aprender o máximo que você conseguir na escola. Tá? E a frequência é importante, né? Porque acontece muito no Brasil. Vem estudante, aí estudante começa a não frequentar a aula, ele volta. E volta mesmo, porque a escola entra em contato com o colégio, muitas vezes o visto está vinculado a isso, a escola, né? Porque você é um estudante naquele país, então você tem que ir para a escola. Antes de voltar, você tem que pedir você tem um certificado. Eu, por exemplo, não precisei nem pedir. A escola já me chamou e me deu um certificado dizendo que eu estava matriculada em tais matérias e que eu tinha tanto de frequência em cada matéria. Se a escola não te der isso, você já vai ter, obviamente, até um maior vínculo, né, lá. Então, você pode pedir ou para a escola, ou comentar com a sua família, ou com quem tiver, ou até com a FS lá, ou até com a gente, se precisar de ajuda, antes de voltar. Não adianta pedir isso depois que voltar, tá, gente? Porque é um pouco mais difícil. Não é assim, mas é difícil conseguir, porque aí tem que ir no colégio, aí o voluntário que tem que ir, e aí é um pouco mais complicado, tá? Depois de conseguir. Quando voltar, antes de ir, vocês vão fazer um apostilamento, tá? Isso tudo lá eles vão poder te ajudar. Vocês vão ter que fazer um apostilamento. Quando voltar, tem que fazer um apostilamento também, para valer aqui. E aí vocês vão fazer uma tradução juramentada desse documento, tá? Então, é basicamente isso. É bem tranquilo de se fazer, tá? Nada demais. Mas lembrem que é a responsabilidade de vocês. O que vocês têm que fazer agora? Agora eu preciso saber o que é importante para validar. O que eu preciso para validar? Ir no colégio perguntar isso. Quando chegar lá,
se você está matriculado nas matérias certas. E antes de voltar, pedir esse documento, tá?